Eu quero trazer um momento de reflexão para os irmãos nesta noite, a respeito da nossa alma, realmente ela ter o desejo de suspirar por Deus. Nós ansiamos muitas coisas, nós desejamos muitas coisas. O momento em que a Lu fazia aqui a reflexão, antes de nós entrarmos no momento do louvor, e falava sobre as pessoas que às vezes simplesmente observam, e nós somos observados constantemente, isso é fato, isso é uma realidade. Se nós nos alegramos, nós somos observados, se nós ficamos tristes, nós somos observados. Se nós pulamos, somos observados, se ficamos quietos, somos observados. E isso é do ser humano. Mas o mais importante é entender como está a sua alma com relação à questão do desejo de estar na presença do nosso Deus. É isso que mais importa nas nossas vidas, independente do contexto ao qual nós possamos estar, do momento em que nós possamos estar passando a situação, o mais importante é entender como nós queremos estar na presença do Senhor Jesus Cristo. Eu compartilhava com o Jailton e falava com ele que eu sempre acho muito interessante os dados apresentados pelas empresas, pelas instituições que nós temos, as organizações que nós temos, seja pelo Portas Abertas, seja pela Every Home. E tudo que é apresentado, às vezes a gente fala assim que nós somos, as pessoas costumam dizer, e se faz pesquisa, dizem que nós somos quase que 1/3 da humanidade, ela é cristã. E eu fico observando que já são anos que nós passamos, já fechamos o ano do treinamento aqui na igreja, já quase, né? Fechamos o ano praticamente, eu acho. Acho que foi antes do Go Month, no ano passado, se me não falha a memória. E desde quando nós passamos a integrar o trabalho do Every Home, a gente faz a oração pontualmente, e eu acho que nessa caminhada toda, eu acho que eu vi 1 ou 2 países que realmente ultrapassasse ali 30%, 40% de cristãos. Sempre é um número mais abaixo do que isso. Então, a gente vive talvez uma ilusão de dados que são fornecidos, porque realmente, infelizmente, muitas pessoas, elas estão distantes ou elas não desejam mais estar na presença do Senhor Jesus Cristo. O salmista, ele vai nos trazer uma lição fantástica. Na quinta-feira, enquanto nós estávamos aqui no momento da ministração, Deus falou no meu coração assim, fala sobre o Salmo 42. E eu, na hora, era no momento da ministração, eu abri o Salmo e pensando com Deus, e confesso que em um dado momento eu pensei assim, isso vem da minha cabeça, é algo que eu pensei aqui agora, e veio na minha cabeça. E na sexta-feira Deus confirmou a respeito desta mensagem, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. O Salmo 42, ele vai dizer o seguinte: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma, ela tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? É uma pergunta que ele faz. As minhas lágrimas, ela tem... Passei para lá, né? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente, aonde está o teu Deus? Pode prosseguir o texto. Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Toda a igreja. Por quê? Ó meu Deus,
dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras ou das suas catatupas, como tem alguma versão aí, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários. Quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Toda a igreja. Eu fico imaginando a situação desse salmista, do salmista. Aqui nós temos aqui o salmo que é considerado como um salmo didático, feito pelos filhos de Corá. E a gente observa todo esse salmo. O desejo de um salmista e o desejo que ele tinha em retornar a ter uma alegria em estar festejando na presença do Senhor Jesus Cristo. Existem coisas que acontecem na igreja, e às vezes aquilo que acontece, nós não entendemos. E eu sempre digo que eu não preciso entender, eu preciso obedecer à voz do Senhor Jesus. Eu não preciso que Deus ele me explique as coisas. E tem pessoas, e algumas pessoas, que querem que Deus explique o porquê disso, o porquê daquilo. E eu observava os jovens louvando aqui Deus neste momento, e me veio à mente algo, e eu falei para os irmãos que tem muitas coisas que Deus falou comigo, no decorrer de um tempo em que o Cris estava aqui, o Cris, o esposo da Gabriela estava aqui, e no final do ano, de uma passagem de um ano, quando ela ficou noiva aqui na igreja, que ano foi, pastor Aparício? 2024. Naquele ano, quando nós entramos no mês de janeiro, Deus falou algo comigo, e Deus falou assim para mim, que eu tinha que, às vezes, movimentar a igreja no momento de um louvor, e que as pessoas elas deveriam ter tanta alegria que elas se apresentariam perante o altar para louvar a Deus. E eu falei com Deus que, de uma certa forma, pela forma como nós às vezes lidamos, eu pensei, às vezes um pouco difícil, porque as pessoas, elas, às vezes tem gente que não entende. E eu guardei isso no meu coração, eu falei assim, Deus, se essa é a tua vontade, eu vou presenciar um dia que voluntariamente as pessoas virão para cá e irão louvar o Senhor, perante, como se fosse um pouco mais próximo de ti. E naquele momento que eu estava tocando ali, Deus falou no meu coração, sou eu que estou aqui. Sou eu que falo. As pessoas não entendem como Deus age. As pessoas não entendem como Deus trabalha. Como explicar um Deus que diante de trombetas derruba um muro? E simplesmente no momento de louvar a Deus, os muros eles caem. Eu quero te dizer uma coisa, as pessoas não entendem o poder de um louvor, mas eu entendo que quando nós louvamos a Deus, toda barreira cai por terra. Eu entendo que quando nós louvamos a Deus, os problemas eles são dissipados. Eu entendo que quando nós louvamos e exaltamos ao nome do Senhor Jesus Cristo, Ele mostra o quanto o amor dEle nos constrange, o quanto o amor dEle nos alcança, e eu te digo, Ele está trabalhando em favor dos seus, porque quando nós louvamos a Deus, Ele está trabalhando por nós. O salmista ele diz, assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma, ela tem sede de Deus. E ele coloca o seguinte, ele diz assim, o Deus vivo.
A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, não é de um Deus morto, não é de um Deus qualquer, não é de um Deus que já cheira mal. Ele diz, a minha alma tem sede de Deus, mas não é qualquer Deus, é um Deus vivo. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite, Deus, Ele está vivo. Nada fugiu do controle de Deus. Quando nós olhamos para as situações das nossas vidas e imaginamos Deus menor do que os nossos problemas, é nesse momento que o inimigo vence. Mas eu estou aqui para te dizer nesta noite, o teu Deus é maior do que o teu problema. O teu Deus é maior do que as tuas dificuldades. O teu Deus é maior do que os meus achismos, do que as minhas ideologias, do que simplesmente aquilo que eu penso. O meu Deus, Ele é maior. Ele está no controle de todas as coisas. Se nós olharmos para a operação do nosso Deus, nós falamos assim, é loucura. É loucura o que Deus faz. Como é que isso pode acontecer? Como é que nós iremos chegar perante um mar e diante daquele mar simplesmente alguém levantar a mão, tocar com um cajado e as águas simplesmente elas vão se abrindo e fazem paredões de um lado e para o outro? Como isso pode acontecer? É um Deus vivo. É um Deus vivo. E Ele diz, e Ele faz uma pergunta: quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? É uma pessoa que está fora do culto. Hoje nós temos a oportunidade e o privilégio de cultuarmos a Deus aqui, de cultuarmos a Deus na nossa casa. Eu sempre não, né, mas costumo de falar. Eu gosto quando o pastor Weiser, ele menciona. Às vezes as pessoas, né, vão orar e falam assim, Senhor, nos despede em paz. Né? Eu fico assim, Deus não me despede não, vai comigo. E o pastor Weiser sempre fala assim, o culto, ele continua com você até a sua casa. Deus está contigo. O salmista, ele fala assim, quando é que eu poderei ir? E quando é que eu poderei me apresentar na tua casa? Porque naquele momento e nesse contexto em que ele está vivendo, não é como hoje, que a gente pode estar na casa do Senhor hoje, podemos estar amanhã, podemos estar na terça, na quarta, na quinta, de manhã, à tarde, à noite. Não é como esse momento, e eles tinham um tempo certo. E ele começa a pensar assim, quando é que eu poderei ir? Porque a minha alma suspira por ti. Irmãos, nós precisamos voltar a ter a nossa alma desejosa de estar na presença do Senhor Jesus Cristo. E muitas pessoas não sentem mais prazer em estar na casa do Senhor. Não sentem mais prazer, colocam obstáculos, colocam tudo. Não, eu não vou por conta disso, eu não vou por conta daquilo, eu não vou por causa do pastor, eu não vou por causa do louvor, eu não vou por causa da irmã, eu não vou por causa do som, eu não vou por causa disso. E as pessoas colocam obstáculos para tudo, quando na realidade nós temos que falar, não há nada que me impeça de estar na presença do Senhor Jesus Cristo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E o salmista disse, quando é que eu poderei estar na tua casa? Quando irei, me apresentarei diante da face do meu Deus. Sabe por quê? Porque ele sabia que ele iria ver Deus, mas ele também seria visto por ele. O Senhor está te vendo nesta noite. O Senhor está te vendo nesta noite. E se você não entende, eu quero que você saiba que é noite de nós podermos ver o nosso Deus. Aleluia. Eu fico observando quando João ali na ilha de Patmos, ali no mar Egeu, na conjunto daquelas 12 ilhas, e quando ele chega, ele começa a ter aquela visão, e ele olha para Deus e fala assim, os seus pés como latão reluzente, os seus olhos é como chama de fogo, a sua voz como a voz de muitos trovões, e ele começa a contemplar o Deus. Então eu não tive outra opção, a não ser cair de joelhos na presença do meu Deus. É momento de nós nos prostrarmos e declararmos que não existe um Deus como o nosso Deus, aleluia. Esse é o momento. E ele diz, quando que eu irei e me apresentarei diante da face de Deus? Hoje você está aqui, diante da face do teu Deus. Hoje você tem a oportunidade. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, de dia e de noite. O meu alimento, de dia e de noite. Enquanto me dizem continuamente, e o seu Deus, aonde é que Ele está? Quando nós olhamos para a vida do salmista,
E olhamos esse momento em que ele traz essa questão. Ele está dizendo assim, ó, as minhas lágrimas, elas me servem de mantimento, de dia e de noite. Quando chega o dia, as lágrimas correm no rosto. Quando chega a noite, as lágrimas correm no rosto. E aí as pessoas me perguntam, ou até mesmo você está se perguntando nessa noite, Deus, aonde tu estás? Aonde é que está o teu Deus? Eu quero te dizer aonde é que Deus está. Deus, ele é um Deus que ele estava na cova dos leões. Enquanto o profeta estava lá, Deus estava com ele. Deus é um Deus que estava com o povo. Onde está o teu Deus? No deserto? Deus estava com o povo no deserto. Aonde é que está o teu Deus? O mar está batendo, o barco vai a pique, eu não sei o que está acontecendo, mas Deus, e o Senhor Jesus Cristo, Ele estava dentro do barco. Eu quero que você entenda uma coisa, Deus está na tua vida, Deus está no teu coração. Aonde está o teu Deus? O meu Deus está aqui, dentro de mim, e uma vez que Ele está dentro de mim, eu tenho certeza que nem a morte, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem comprimento, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir pode me separar de Deus, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o meu Senhor. Ninguém pode te separar do amor de Deus, nada pode te separar do amor de Deus, aleluia. As pessoas perguntam, onde está o teu Deus? O nosso Deus está aqui. E ele diz, lembro-me destas coisas, dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão do povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Irmão, se a gente fosse pegar os 15 salmos, que são chamados de salmos da peregrinação, aonde no momento em que eles pegavam, no momento dos momentos festivos, 3 grandes festas que eles tinham que descer para adorar a Deus, eles iam louvando a Deus com salmos que eram colocados, salmos de peregrinação. E ele vai dizer assim, lembro-me destas coisas, dentro de mim a minha alma se derrama. Como é que era, deixa eu falar assim, como é que era lindo. Eu passava com a multidão do povo, os guiava em procissão até a casa de Deus. Como era lindo. Isso aí é comum. Hoje nós temos os nossos jovens e os nossos adolescentes estão vivendo o momento deles. E o dia que eles estiverem aqui no púlpito da igreja, pregando ou dirigindo a igreja, ou sendo pastores, eles vão lembrar com a nossa nova leva de jovens, e eles vão falar assim, rapaz, na minha época era tão diferente. Se nós sentarmos aqui, eu, pastor Wesley, pastor Jabas, pastor Aldinei, acho que é um pouco, né, meia hora mais novo que a gente. Se a gente fosse observar e falar assim, rapaz, na nossa época de jovem, não, pastor Jabas, era muito diferente. As coisas mudaram. Ah, mas na nossa época de jovens, então nós somos saudosistas, porque na nossa época de jovem era diferente, né? A gente contemplava milagres. E o pastor Aparício, esses dias ministrando aqui, ele lembrou de um dia em que nós estávamos aqui, e foi a primeira vez que eu tive uma experiência com um anjo na minha vida. Eu tive uma experiência com um anjo, em outro momento a gente pode compartilhar, mas Deus tinha falado conosco, e a gente na grande conferência, a gente faz congressos, faz conferências, e aí quando chega, se aqui fosse um dia de congresso, e olhasse para a igreja, as pessoas assim, rapaz, é congresso hoje, mas parece que a igreja está vazia. Olhando vocês aqui, a pessoa assim, a igreja parece que está vazia. E a gente no congresso aqui, quando o pastor Aparício lembrava, e estava eu, ele, a Marisete Nunes e o Marcos Santos, não é isso? 4. E o pregador. Conferência de jovens. Nós 4 e o pregador. Irmãos, a gente ia ali para a sala aqui, antigamente tinha o gabinete pastoral, não sei se era do lado de cá ou do lado de lá, nem me lembro mais, mas a gente ia ali para orar, e tinha um gabinete ali. E a Deus me usava em profecia para falar com o pastor Aparício, Deus usava o pastor Aparício para falar em profecia comigo. E era interessante porque nesse dia, irmãos, né, resumindo, porque eu não vou testemunhar tão somente, naquele dia a gente tinha um parapeito ali, que era algo que colocavam nas igrejas antigamente, tinha, não sei se nem se é parapeito que chama aquele nome, era um negócio que tapava ali a igreja, e quem está de fora não via a igreja, né? E aí a pessoa entrava, fazia a curva para poder entrar na igreja. Geralmente utilizava isso por causa da noiva, para ninguém ver a noiva, né? E depois a noiva entrava, aquela coisa toda. E daqui a pouco sobe uma cabecinha, sobe 2, a igreja lotou. Porque Deus mandou as pessoas aqui para ouvir, e a gente via milagres assim.
A gente via milagres nas nossas viagens missionárias, a gente via milagres. Um dia a gente estava aqui e orando. Foi pela Flávia, pastor? Ele estava orando aqui, não me lembro agora, com um problema no estômago. Foi pela Flávia. A gente estava aqui orando. E na hora Deus revelou, e naquele momento Deus quebrou os laços. Daqui a pouco ela foi curada. De imediato ela foi curada. Então a gente passa a viver milagres. E hoje talvez o jovem fale assim: poxa, eu queria viver esses milagres. Mas eu estou aqui para te dizer algo. Nesta noite, o simples fato de você estar na igreja, servindo a Deus, nessa geração, já é o maior milagre que pode acontecer na sua vida. As pessoas estão amando o mundo, as pessoas estão envolvidas com o mundo, as pessoas gostam do mundo. O maior milagre não está em você fazer um morto ressuscitar. O maior milagre não está em você fazer um cego ver. O dia que chegaram para Jesus, me deixa eu parafrasear, no dia que chegaram para Jesus, falaram assim: a gente ora por um cego, ele vê, a gente ora por um mudo, ele fala, tem gente que está morrendo, a gente está ressuscitando, a gente ora e o fogo desce, o negócio está lindo, tem gente demoniada, a gente liberta, é tudo muito lindo. E Jesus falou assim: você tem que alegrar, é por saber que o seu nome está escrito no livro da vida. Então o maior milagre que esta geração pode ter, é saber que ninguém pode te separar do amor de Deus em Cristo Jesus, aleluia. E ele lembra, ele veio que é saudoso. Eu me lembro quando eu ia com a multidão, e com aquela multidão eu ia até a casa do Senhor, era tudo muito lindo. A gente ia com gritos de alegria. Irmãos, eu fico imaginando aquele povo, porque o povo de Israel, ele é um povo festeiro. É um povo festeiro. E biblicamente, a gente tem 7 festas judaicas que são realizadas. É uma coisa muito linda. E um dia, eu não sei como vai ser, mas um dia eu vou participar de uma festa na ceia messiânica lá no céu. Nós teremos uma grande festa nas bodas do Cordeiro. Eu não sei como vai ser, e nem você. A única coisa que eu sei é o seguinte: que vai ser tão top, vai ser tão bom, mas tão bom, que Deus fala assim: ó, tudo que você puder imaginar nessa terra, você não tem a capacidade de imaginar o que eu estou preparando para vocês no céu. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem reservado. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite: o mundo, ele não tem nada que possa valer a pena você perder a tua salvação. Se abrace com Deus. É luta, mas se abrace com Deus. E ele fala, aí ele diz, eu acho lindo porque o Salmo 42, ele é dividido em 2 faces, em 2 momentos aqui, ou em 2 perícolas, não importa. Ele é dividido e no verso 5, ele fecha esse momento, ele fala assim, ó: por que estás abatido a minha alma? Ele começa a argumentar com ele mesmo. É uma conversa que ele está tendo com ele. É como se o salmista pudesse chegar, se colocar aqui, missionário a Íris, colocar ele na frente dele e falar assim: por que você está abatido a minha alma? Por que você está aí? É a fé confrontando o nosso medo. Eu estou com medo, eu estou abatido, eu estou angustiado, eu estou com problemas. E ele diz: por que estás abatido a minha alma? E aí ele diz: porque se perturba dentro de mim. É a esperança discutindo com a tristeza. Pastor Wellington, eu estou triste, eu estou preocupado, eu estou agoniado, mas é a esperança. Eu quero te dizer uma coisa: a tua esperança, ela tem que estar firmada no teu Deus, porque o teu Deus é maior do que o teu problema. Aí ele diz: espere em Deus, espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Espere em Deus. Não espere pelo homem. Não espere pelo homem. O homem pode te decepcionar. O homem pode talvez não alcançar aquilo que você precisa. O homem pode até mesmo ter uma boa intenção e tentar, mas ele não vai chegar até onde você precisa. Espere em Deus. Espere em Deus, porque ainda você vai louvar ao nome do Senhor Jesus. Espera no Senhor Jesus, porque os nossos problemas, eles não são maiores do que nosso Deus. Aí eu acho interessante, porque ele vai dizer assim, ó: olha só, sinto abatida dentro de mim a minha alma. No primeiro momento, em quando você começa essa primeira parte do Salmo, ele está dizendo assim: a minha alma, ela tem sede de ti.
A minha alma está desejosa de ti. Quando é que eu vou poder ir? Ele começa a trazer uma informação meio que quase que um pouco que distante. Senhor, a minha alma tem sede de ti. Um dia eu quero voltar lá para a tua casa. Um dia eu vou voltar lá para o culto. Ele começa num primeiro momento dentro de uma certa distância. E ele termina esse momento perguntando: por que estás abatido, a minha alma? E por que você está perturbando dentro de mim? Estás perturbada dentro de mim. O segundo momento, ele já não se coloca distante. Ele já chega com o coração aberto e diz assim, sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no Hermon. Aleluias. Os problemas. Observa que ele estava olhando para Deus. E ele fala com Deus: eu quero ver o Senhor. Os problemas. Escute o que eu vou te falar nesta noite. Os problemas, eles se tornam maiores quando nós olhamos para nós e esquecemos de olhar para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todas as vezes que nós olharmos para o nosso problema, olharmos para a nossa alma, olharmos para a nossa angústia, todas as vezes que nós olharmos para este momento, os problemas, eles serão maiores. Mas quando nós olharmos para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, nós iremos entender que este problema, como as irmãs louvam, este problema, para o teu Deus, é nada. Pastor Wellington, para mim é tudo. E para Deus é nada. O salmista, ele declara: elevo os meus olhos para o monte, para os montes. Eu elevo os meus olhos, 7 montes em Jerusalém. Eu elevo os meus olhos para os montes. E eu observo, me permitam pensar assim, eu observo o monte 1, o 2, o 3, o 4, o 7. E eu observo cada monte, eu observo como eles são grandes, intransponíveis. E eu fico olhando para os montes e penso: de onde me virá o socorro? E aí nesse momento eu me lembro que eu não preciso olhar para o monte, eu preciso olhar para o alto. E quando eu olho para o alto, eu declaro: o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, porque é dele que vem o meu socorro. O socorro do Senhor virá sobre a tua vida quando você parar de olhar para dentro de ti e olhar para o alto, em nome do Senhor Jesus. E ele fala assim: lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão. Irmãos, é o momento de nós corrermos para Deus. E eu acho interessante porque a nossa geração é uma geração que, quando ela passa por dificuldades, elas querem correr de Deus. Por que você não vem para a igreja? Pastor, não vem para a igreja porque está tudo muito difícil, as coisas estão complicadas, as coisas estão assim, não está dando, eu não tenho forças mais para ir para a igreja. Eu não sinto mais alegria em estar na igreja. Nos momentos das adversidades, nós estamos virando as costas para Deus. Quando na realidade, no momento da adversidade, eu fico imaginando aqueles amigos, olhando para um companheiro seu. Irmãos, por isso que eu falo, irmãos, dinheiro a gente não tem não, mas se a gente tiver amigo, irmãos, amigo é melhor do que dinheiro. Ter amigo é melhor do que ter dinheiro. E eu fico observando os amigos, olhando para aquele cidadão na cama, 4 amigos, pastor Aldinei, pastor Weiser, Dudu, pastor Jairo, está lá os 4 amigos, e olhando para o outro amigo ali, PW, na cama. E eles pensam assim: cara, a gente tem que fazer alguma coisa por ele. Ficaram sabendo de Jesus, fiquei sabendo, rapaz, ele cura todo mundo. E como é que nós vamos fazer com esse cidadão aqui? Nós vamos levar ele até Jesus. Como? Vamos montar aqui alguma coisa. Cria-se alguma coisa, coloca o rapaz na cama, coloca no estrado, não interessa, e começa a levar o rapaz, e vai levando o rapaz. E daqui a pouco, quando ele chega, assim: rapaz, olha que multidão é essa. Gente, a gente queria passar. Negativo, meu querido, você fica na fila. A vez é minha. Mas o cara está precisando aqui, não interessa. A vez é minha. A bênção é minha, eu estou esperando aqui, tem 1 hora, tem meia hora. Eu estou aqui esperando, vocês querem passar na minha frente? Não, eu estou esperando, porque eu estou tentando chegar lá. Eu quero chegar também, eu quero chegar. Porque às vezes, irmãos, me permito, porque às vezes nós somos muito egoístas.
E nós não temos a compaixão pelo nosso irmão, e aí a gente começa a observar aquela situação e não temos a compaixão. E naquele momento, quando eles observam, pai, nós temos que resolver o problema dele, vamos fazer o seguinte, bora por cima. Então, bora por cima. Imagina, irmãos, que dificuldade, como é que se levanta? Aquele cidadão na cama, e se levanta o cidadão, sobe na casa e busca o cidadão, talvez na iminência de cair, cai, não cai, vai, e tá aquele negócio todo de estéril, e fala assim, e eles descem ele pelo telhado da casa, claro que não era um telhado como esse aqui, mas eles descem, e naquele momento, pela fé dos amigos, Deus cura, Deus restaura, Deus perdoa. Por isso que eu digo, irmãos, é melhor ter amigo do que ter dinheiro. Então eu quero te dizer uma coisa nesta noite, aleluia. O momento é de você correr para os braços do teu Deus e não fugir dos braços do Senhor. Para de desculpas. Para de desculpas. As nossas desculpas não convencem Deus. As nossas desculpas não convencem Deus. Deus, mas eu sei que o Senhor me entende. Eu sei que o Senhor me entende. É aquela pessoa que diz, deixa primeiro eu sepultar o meu pai, deixa primeiro eu cuidar da minha vinha, deixa primeiro eu fazer isso. O momento é urgente, Deus está levantando e Deus quer te usar, mas você precisa se colocar na presença do Senhor, em nome do Senhor Jesus, e falar, eu estou aqui, Senhor, pode me usar. É o momento de correr. Ele diz, sinto a batida dentro de mim, lembro-me das terras do Jordão, do Hermônio, Misbá, e por aí vai. E aqui é interessante porque ele vai dizer assim, um abismo, ele chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. A gente tem um jargão, às vezes, no militar, né, que diz assim, não existe nada tão ruim que não possa piorar. Não tem nada tão ruim que não possa piorar. E às vezes você está com um problema, e quando você vai falar assim, agora eu estou resolvendo o problema, aí o problema parece um problema maior do que o primeiro problema. Você fala assim, eu demorei tanto tempo para resolver o primeiro, como é que eu resolvo o segundo? Como que eu resolvo o terceiro, ou o quarto, ou o quinto? E a palavra de Deus diz, um abismo chama outro abismo. Aí ele vai dizer assim, olha só, irmãos, ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Você imagina, Dudu, a cachoeira, e você, e a cachoeira caindo por cima de você. Esse é aquele momento que as pessoas entram em depressão, em angústia, porque é um aperto. As águas caindo sobre você. Aqueles que já tiveram oportunidade em Itiquira, Itiquira é legal porque a altura, né, são mais de 100 metros de queda, não me lembro agora o número exato, e quando você vai chegando perto da cachoeira, tu nem precisa entrar, tu já fica molhado, só com o jato de água, você nem vai entrando, você vai chegando perto, e a queda, aquele vapor que ela vem, ela já te molha, ela já vai te molhando. Imagina aquela cachoeira caindo sobre você de forma constante. Caindo sobre você de forma constante. O salmista, ele sente como se ele estivesse sendo esmagado de cima e por baixo. Ele está se sentindo que ele está sendo esmagado. E ele está sentindo que cada vez é um problema acima de um problema, e vem um problema com outro problema, e ele começa a observar. E esse é o momento, irmãos, que o desejo do inimigo é que nós possamos perder a confiança em nosso Deus, mas nós não perdemos a confiança no nosso Deus. O desejo do inimigo é como ele fez ali com Jó, e fala assim, porque o inimigo não é onisciente. O inimigo, ele não é onipresente nem onipotente. Ele olha para Jó e fala assim, agora perdeu a casa, perdeu a família, ele vai blasfemar. Agora vamos ver. Agora ele perdeu a saúde, agora vai blasfemar. Agora vamos ver. E o inimigo está ali torcendo para que a pessoa pare de confiar em Deus. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Envergonhe o inimigo e confie no teu Deus. Envergonhe o inimigo.
E confie no teu Deus. Pastor, mas eu estou sentindo a pressão. Eu não consigo nem levantar a minha cabeça. Não importa. Não importa. As irmãs acho que louvaram aqui agora. Não sei se as irmãs ou louvando. Ou se o André com as meninas. Falando às vezes de lágrimas. Deus escuta uma lágrima, acho que a Nicole cantando, vai Nicole, 24 horas por dia, ou seja uma dor, ou seja, Deus é teu amigo, Ele está contigo, o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os teme e livra. O inimigo não pode derrotar a tua vida, o inimigo não pode te derrotar. Ele não pode acabar com você. Ele está torcendo. Ele está dizendo assim: eu estou vendo a Cleia. Olha lá, ela vai parar de confiar no Senhor. Eu estou vendo a Jéssica. Ela vai parar de confiar no Senhor. Eu estou vendo a Flávia. Vai parar de confiar no Senhor. E o inimigo está investindo. Mas ainda chegará um tempo em que nós iremos louvar e engrandecer ao nome do Senhor. Porque o nosso Deus é maior do que qualquer cachoeira. É um abismo chamando outro abismo, é um problema chamando outro problema, é uma dificuldade chamando outra dificuldade. Aí o verso de número 8 diz: contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. As misericórdias do Senhor, elas não nos tratam conforme os nossos medos. As misericórdias do Senhor, elas não nos tratam conforme o nosso medo. Porque o nosso medo, ele é tão grande, mas tão grande, que parece que a misericórdia do Senhor, ela está mais distante a cada vez mais de nós. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite: as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos todos os dias. Se você está aqui, é porque a misericórdia do Senhor, ela te alcançou. O inimigo, ele foi derrotado, porque ele pensou que você não estaria aqui, mas você está aqui, porque ainda nós o louvaremos. O meu cântico, o seu cântico, ele diz: concede a sua misericórdia de noite, está comigo o seu cântico. Irmãos, é por isso que me perdoe, é por isso que eu amo o louvor. Porque constantemente a Bíblia fala sobre isso. É sobre a oração, é sobre o louvor, é sobre nós adorar. Irmãos, o louvor é adorarmos a Deus. É a forma de louvar. E quando eu falo do louvor, eu não estou falando simplesmente da execução de um instrumento. Eu não estou falando talvez simplesmente de nós externarmos a nossa voz de uma forma melódica. Eu estou dizendo, irmãos, que o nosso louvor, o teu corpo, ele foi criado para o louvor e honra e glória do teu nome, do nome do Senhor Jesus Cristo. Então para de usar o teu corpo para você mesmo e coloca o teu corpo na presença do Senhor Jesus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Para de buscar as tuas vontades e deixa Deus cumprir a vontade dEle através do teu corpo, em nome do Senhor Jesus. Caminhando para o final, diz: pergunto a Deus, minha rocha, por que esqueceste de mim? Sabe o que eu acho legal? Irmãos, nós podemos perguntar. Nós podemos perguntar para Deus. Nós podemos conversar com Ele. Deus, por quê? Mesmo que Ele não vá te dar a expressão, você pode conversar. Você pode conversar, Deus, mas por quê? E Ele começa a conversar. Por quê? Ó Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Ele começa a pensar nisso. Mas sabe o que é legal? É você perguntar, mas nunca abandonar a rocha. É porque tem gente que pergunta e abandona a rocha. Mas você não pode abandonar a rocha. Aí ele diz: porque hei de andar eu lamentando sobre a pressão dos meus inimigos. E ele faz uma pergunta: por que eu irei fazer isso? Irmão, se tem uma coisa que todos nós precisamos compreender nas nossas vidas, é que nós seremos perseguidos por todos os lados. Nós seremos perseguidos por todos os lados. Irmãos, teve uma pessoa na face dessa terra, uma pessoa na face dessa terra, só uma, que poderia ter conseguido agradar a todo mundo: Jesus Cristo. E ele, pela morte que ele teve, naquela geração, ele saiu mais odiado do que amado. Nunca nós iremos conseguir agradar a todos.
Um pastor de uma igreja nunca vai conseguir agradar a todos. Eu nunca conseguirei fazer com que toda esta igreja, 100%, se sinta satisfeita. Sempre vai ter alguma coisa em que as pessoas não se sentirão satisfeitas. Às vezes coisas que a gente nem percebe, nem para observar, nem para, porque é tão insignificante, que a gente vai dizer, rapaz, mas eu nunca pensei nisso, que alguém se incomodasse por isso. Nós nunca chegaremos a esse momento, mas uma coisa que eu quero que você entenda é o seguinte, independente de qualquer coisa, não abandone a rocha. Ele diz, porque os meus ossos se esmigalham, quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar, e o seu Deus, aonde é que Ele está? E aí ele fecha o salmo dizendo, por que estás abatido a minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? E aí nesse momento, de uma forma positiva, ele vai dizer o seguinte, Johanna, ele vai dizer assim, espera em Deus,